Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Daremos início à sessão solene de vitaliciamento das senhoras promotoras e senhores promotores de justiça do 93º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, empossados no dia 7 de janeiro do ano de 2021. Convidamos para compor a mesa de honra o excelentíssimo Dr. Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e presidente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Excelentíssimo Dr. Oscar Melim Filho, secretário do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. A excelentíssima doutora Liliana Mercadante Mortari, Procuradora de Justiça, Corregedora-Geral em exercício do Ministério Público do Estado de São Paulo. O excelentíssimo doutor Fábio Prieto de Souza, Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, neste ato representando o governador do Estado de São Paulo, doutor Tarcísio Freitas. Convidamos a excelentíssima doutora Tatiana Vigiane Bicudo, Procuradora de Justiça, secretária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, membro da comissão examinadora do 93º concurso de ingresso à carreira do Ministério Público. Convidamos o excelentíssimo desembargador Arthur César Beretta da Silveira, desembargador-presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Convidamos o excelentíssimo professor Dr. Celso Fernandes Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Convidamos a doutora Ana Margarida Machado Junqueira Benedutti, Procuradora de Justiça, presidente da Comissão Examinadora do 93º Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público, no período de 5 de 2019 até 31 de 12 de 2019. Convidamos Sua Excelência o Dr. Sérgio Turra Sobrani, Procurador de Justiça, secretário da Comissão Examinadora do 93º Concurso de Ingresso à Carreira do Ministério Público. Convidamos o Dr. Eduardo Araújo da Silva, Procurador de Justiça, membro da Comissão Examinadora do 93º Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público. Convidamos o excelentíssimo doutor Nilo Espínola Salgado Filho, Procurador de Justiça e membro da Comissão Examinadora do 93º Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público. Convidamos Sua Excelência a doutora Rosimarie Adalardo Filardi, advogada, membro da Comissão Organizadora do 93º Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Convidamos o excelentíssimo Dr. César Bechara Nader Matar Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará. Convidamos o Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Procurador de Justiça, diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Convidamos o Dr. Gilberto Nonaca, Procurador de Justiça e ouvidor do Ministério Público do Estado de São Paulo. Convidamos a excelentíssima professora doutora Ana Elisa Liberatori Silva Bechara, vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Convidamos Sua Excelência o desembargador José Maria Câmara Júnior, diretor da Escola Paulista da Magistratura. Convidamos o Dr. Gabriel Bittencourt Pérez, vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público, neste ato representando o presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Convidamos o excelentíssimo Dr. Bruno Menha, subprocurador-geral de Contencioso Geral da Procuradoria-Geral do Estado, neste ato representando a excelentíssima Procuradora-Geral do Estado. Neste momento, convidamos os presentes em posição de respeito para cantarem o hino nacional brasileiro, que será executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do maestro primeiro sargento PM Gleidson Alexandro de Azevedo. Peço que a mesa se acomode, por gentileza. Registramos e agradecemos as presenças do excelentíssimo Dr. Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes, ex-corregedor-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, do Dr. Wallace Paiva Martins Júnior, subprocurador-geral de Justiça Jurídico,
do excelentíssimo Dr. Luiz Antônio de Oliveira nos deu, membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça e secretário executivo da Procuradoria-Geral de Justiça. Da doutora Suzana Henriques da Costa, promotora de Justiça, secretária especial de Política Civil de Tutela Coletiva e coordenadora do Centro de Apoio Operacional Civil de Tutela Coletiva. Da excelentíssima doutora Patrícia de Carvalho Leitão, promotora de Justiça, chefe de gabinete da Diretoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Da doutora Paula Castanheira Lamenza, vice-secretária executiva da Procuradoria de Justiça Criminal. Nossos agradecimentos à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência pela presença dos intérpretes de Libras, o Vitor e a Cristiane. Agradecemos também aos integrantes do Ministério Público, do órgão especial e os demais, integrantes da magistratura, autoridades civis e militares, senhoras e senhores vitalicianos, advogadas e advogados, todos os familiares, os amigos e senhoras e senhores. Convidamos o excelentíssimo Dr. Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e presidente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, para a abertura da sessão solene. Muito boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Declaro abertos os trabalhos desta sessão solene do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo para o vitaliciamento dos 74 promotores e promotoras de justiça substitutos do 93º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo. Devolvo a palavra ao cerimonial. Serão vitaliciados hoje 74 promotoras e promotores de justiça. Convidamos o excelentíssimo Dr. Oscar Melim Filho, secretário do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, para a leitura do termo de vitaliciamento dos promotores de justiça, aprovados no 93º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público. Aos 20 dias do mês de janeiro de 2023, às 16 horas, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, número 95, Centro, São Paulo, compareceram perante o Procurador-Geral de Justiça, o colendo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público, em sessão solene, os senhores promotores de justiça a seguir relacionados, empossados em 7 de janeiro de 2021, no cargo inicial da carreira como promotor de justiça substituto, e que tiveram confirmados os respectivos vitaliciamentos na carreira do Ministério Público, conforme procedimento recebido da Egrégia Corregedoria Geral do Ministério Público, aprovado pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do artigo 36, número 8, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. E para constar, o Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça, mandei lavrar o seguinte termo, que também assino, ofício número 4886 de 2022, de 18 de outubro de 2022. Doutores: Alan Carlos Reis Silva, Alejandro Martins Vargas Gomes, Alexandre da Silva Delay, Alfredo Eduardo Ferreira Rossati, Alisson de Lima Maciel, Aloísio de Souza Marcelo, Ana Lúcia Sayuri Watanabe, André Freitas Luengo, André Mangino Alencar Laranjeiras, André Pereira da Silva Brunoro, Angélica Luiza Rossi da Costa, Ana Rúbia Nogueira de Santana, Anne Marie Lourenço Karsten, Caio Bueno Bandeira Lins de Moraes, Caio César Poltronieri, Carlos Leonardo Martins da Silva, Cássio Luiz Barbosa de Paula Teixeira, Cauã Nogueira de Araújo, Dalila Carvalho Cirilo, Daniel Menezes da Rocha Crioulo, Daniele Castanheira de Oliveira, Evelton Davi Conte Isopo,
Fernanda Riviera Zimmermann, Flávia Tucunduva Cavenaghi, Francisco Antônio Nieri Matozinho, Francisco Omídio Sabadim dos Santos Talaveira Medina, Gabriel Careta do Carmo, Gabriela Carvalho de Almeida Estefan, Gabriela Pereira Vianai Belloni, Guilherme Perucci, Guilherme Rodrigues Batalini, Jefferson Leandro de Almeida, João Guimarães Kozak, Joyce Fernandes Romano, Juliana Carosini, Lucas Maester Colombo, Lucas Marques de Tavares Olea, Luiz Fernando Fantoni, Luísa Maffei Costa, Marcela Oliveira dos Santos Neves de Souza, Marco Antônio Martins Fontes Custódio, Mariana da Fonseca Pettinini, Mariana Mares Lessa, Mariana Paes Barreto Scarabel, Mariani Bittencourt, Mateus Carvalho Rezende, Maurício Lagostera Marquese Rodrigues, Maiara Cristina Navarro Lipel, Murilo Emerson Manzano Caselotto, Nayane Siofi Batagini, Paola Paixão Diurizato, Patrícia Bastos Domingues Passos, Patrícia Mendonça Barbosa Laporte, Pedro dos Reis Ururai, Pedro Enos Martins de Oliveira Guimarães, Pedro Javarone Machado Fonseca, Pedro José Rocha e Silva, Rafael Moraes de Oliveira, Rafael Oliveira de Araújo, Rafael Viana de Oliveira Vidal, Raíssa César Molinari, Raul Agripino dos Santos Pinto, Renan Mendes Rodrigues, Renata Atori Nascimento, Rodrigo Alves Gonçalves, Rodrigo Machado Fonseca, Rodrigo Nunes Serapião, Sandra Moraes de Freitas Montanheiro, Stephanie Okuma, Thaís Servilha Ferrari, Tiago Gatti Fernandes, Vitória Listi Martins Oliveira, Vinícius Pasqueto Amaral, Iago Lage Belchior. Registramos ainda a presença dos doutores, da doutora Camila Pérez Ieda Moreira e do doutor Tiago Alves Duarte Feierman, promotores de justiça também empossados no dia 7 de janeiro de 2021, com estágio probatório prorrogado em razão de afastamentos. Uma salva de palmas para todas e todos. Parabéns às senhoras e aos senhores promotores de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Aprovados no 93º concurso de ingresso à carreira do Ministério Público. Muito obrigada. Abrindo os pronunciamentos, convidamos o doutor Marco Antônio Martins Fontes Custódio, promotor de justiça, e a promotora de justiça, a doutora Dalila Carvalho Cirilo, são os nossos oradores, os oradores dos vitalicianos do 93º concurso. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Sarrubo, a quem eu me permito saudar também todas as demais autoridades aqui presentes e que já se pronunciaram nessa tribuna. Em especial, cumprimento os digníssimos membros da 93ª Banca Examinadora do concurso de ingresso para membros do Ministério Público de São Paulo. Aqui, tomo a liberdade de cumprimentá-los na pessoa da doutora Tatiana. Os senhores tiveram a difícil função de examinar, avaliar, dentre os mais de 15 mil inscritos nesse concurso,
e, dentro dessa avaliação que os senhores fizeram, aprovar hoje esses promotores e promotoras de justiça aqui vitaliciano. Fica aqui a nossa eterna gratidão por, em sua sabedoria, terem nos escolhidos, confiando a nós a missão de juntos construirmos um ministério público e uma sociedade melhor. Antes de dar início à minha palavra propriamente dita, em nome de todos os promotores e promotoras de justiça vitaliciano, eu gostaria de agradecer especialmente o doutor procurador Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, diretor da Escola Superior do Ministério Público, e toda a sua valorosa equipe, sem os quais esse vitaliciamento, essa sessão hoje não seria possível. Isso porque, senhores, se não fosse o esforço deles, não seria possível concluir um curso de vitaliciamento de maneira inédita, integralmente virtual, sem, doutor Paulo, perder minimamente a qualidade e a excelência. Fica, então, a nossa eterna gratidão aos professores e coordenadores do curso que nos conduziram com paciência e sabedoria singular ao longo desse biênio. Muito obrigado. Ainda tenho um especial agradecimento à Corregedoria Geral de Justiça, quem os cumprimento na pessoa da doutora Liliane, pela paciência, pelo apoio e pelo, sobretudo, companheirismo que tiveram com todos os vitalicianos ao longo desses 2 anos. Posso assegurar que todos os colegas do 93º sentiram-se acolhidos e abraçados pela Corregedoria de Justiça, relembrando aqui as palavras do doutor Corregedor-Geral, em nossa literal primeira reunião presencial, de que era para nos sentirmos acolhidos e abraçados pela Corregedoria e que ela sempre estaria de portas abertas. E assim nos sentimos. Por isso, registro aqui o nosso muito obrigado, pois foi graças a essa postura que tenho certeza que todos os desafios que todos esses promotores e promotoras encararam por todo o Estado de São Paulo em suas designações foram encarados de forma plácida, e não seria possível se não fosse a brilhante postura da Corregedoria de Justiça do Ministério Público Paulista. Nossos sinceros agradecimentos pelo companheirismo que vamos levar até o último dia de nossas carreiras. Enfim, caros colegas, amigos e familiares, essa é a primeira oportunidade, desde a nossa aprovação, de que estamos todos aqui reunidos. Confraternização essa que nos foi privada em razão da pandemia pela Covid-19. Relembrando, senhores, que a nossa posse somente foi viabilizada, naquele período, graças à superação dos desafios de gestão pela Procuradoria-Geral de Justiça, em especial do Dr. Mário Luiz Sarrubo, que visava, naquele momento, garantir que toda a sociedade de São Paulo não ficasse desguarnecida de seus promotores e promotoras ao longo do que veio a se tornar um dos piores períodos para a nossa sociedade. Por esse, e além de outros motivos de cada um, essa sessão solene, de fato, é extremamente especial. Digo isso porque, finalmente, podemos encarar nos olhos, distribuir aqueles abraços e apertos de mãos acalorados, além das palavras e gestos de carinho que estão engruvinhados ao longo desses 2 anos que nos foi privada na ocasião da nossa posse. Pois bem, senhores, no dia 7 de janeiro de 2021, demos início àquilo que nós almejamos ser. No entanto, a nossa caminhada se iniciou muito antes da nossa posse. Este é um momento para relembrar daquele passado não tão distante de estudos, abdicações, sacrifícios, para que não escape da nossa memória em nenhum momento o quão árduo, difícil, além de sonhado por muitos, de estar aqui nessa solenidade hoje. Ainda me recordo das palavras do Dr. Moutauri, o nosso corregedor-geral, em nossa fragmentada posse, de que a única coisa que se espera de nós naquele momento recém-possados é que nós transformássemos esse esforço que nós tivemos para a nossa aprovação, e até mesmo nas palavras dele egoísticos, em verdadeiro empenho e dedicação a uma população que tem a mais absoluta privação dos seus direitos fundamentais, e que direitos esses que a todos deveria ser garantido em razão de uma Constituição que há anos a garante. Passado esse biênio, eu tenho a imensurável alegria de dizer que não só atendemos essa expectativa, mas almejamos atingi-la até o último dia de nossas carreiras. Lembrem-se disso quando se sentirem desanimados, desmotivados, situações essas que são normais na vida de qualquer um. Tenho certeza de que nenhum dos promotores e promotoras de justiça vitaliciano se arrependem dos compromissos que nós assumimos no dia das nossas posses. Dito isso,
digo que me sinto honrado de integrar entre os aprovados do 93º concurso de ingresso, pois sei que cada um dos senhores é motivo de orgulho para o Ministério Público Paulista. Venceram com labor todos os desafios da carreira, foram responsáveis por trazer a justiça em seus inúmeras ações, casos, plenários do júri que desempenharam ao longo das suas designações. E, sobretudo, e sem qualquer eufemismo da minha parte, do empenho de que esses meus colegas têm com a atuação social do Ministério Público. Tão obstinados com esse valor caro ao Ministério Público Paulista. Quanto ao futuro, senhores, eu peço aqui licença apenas para reproduzir uma frase da minha obra favorita, que é O Pequeno Príncipe. Em dado momento, para quem já a obra é bem célebre, conhece, a raposa diz o seguinte ao príncipe: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Como promotores e promotoras de justiça em suas vidas públicas e particulares, quero que se lembrem da nossa responsabilidade frente a uma sociedade tão fragilizada e fragmentada. E relembrem da capacidade de influir positivamente que cada um de vocês possui na vida das pessoas, sobretudo daquelas que precisam e buscam de um promotor de justiça ou promotora de justiça em suas vidas. Para não os cansar ainda mais com a minha voz, eu os deixo na companhia da nossa colega e oradora Dalila, quem gentilmente aceitou dividir essa tribuna e privilégio de discursar em nome daqueles que já são os melhores promotores e promotoras de justiça desse país, do quais eu tenho muito orgulho de me considerarem o seu colega. Muito obrigado e que sejamos muito felizes em nossa carreira. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, excelentíssima senhora Corregedora-Geral do Ministério Público em Exercício, excelentíssimos senhores membros do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, secretária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, excelentíssimos senhores membros da banca examinadora do 93º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público, excelentíssimo senhor diretor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, excelentíssimo primeiro vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público, excelentíssimo senhor procurador de Justiça, ouvidor do Ministério Público de São Paulo, excelentíssimos senhores representantes das carreiras da magistratura, da advocacia, da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, excelentíssimos senhores professores, doutores, diretor e vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, excelentíssimo senhor secretário de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo, senhores procuradores, procuradoras, promotores e promotores de justiça, senhores servidores e servidoras do Ministério Público de São Paulo, queridos amigos e familiares, companheiros do 93, boa tarde. Inicialmente, quero agradecer ao querido colega Marco Antônio por dividir esse momento de fala comigo. Quando eu recebi o convite, experimentei um misto de felicidade e preocupação. Afinal, falar diante de tão seleto público é uma grande responsabilidade. E como expressar em palavras o nosso sentimento? Começo, então, pela gratidão. Sim, essa é mais uma oportunidade de agradecer a Deus que nos iluminou, protegeu e fortaleceu para que hoje estivéssemos celebrando esse importante momento da nossa vida. Devemos agradecer também a nossos familiares por tudo que fizeram por nós. O esforço, o apoio, enfim, o amor incondicional. Sem vocês, nós não teríamos chegado até aqui. E dentre os familiares, saúdo especialmente todos os pais. E o faço nas pessoas dos meus, senhor Donizete e senhora Aparecida Helena, os quais se sacrificaram, abdicaram de tempo e de projetos pessoais, fazendo dos seus objetivos a realização dos meus sonhos. Lutaram bravamente para que eu chegasse até aqui, apesar das dificuldades de toda a ordem. Acreditaram, mesmo quando eu não tinha mais esperança, que uma menina negra, periférica e oriunda de uma escola pública pudesse se tornar uma promotora de justiça. E o que dizer dos amigos? Aqui peço vênia para parafrasear o filósofo Mário Sérgio Cortella.
Ter amigos é importante, porque lembra que cada um de nós não somos estrelas solitárias, somos constelação. Algumas estrelas brilham mais ou menos, outras estão no tempo e dentro de nós. Sim, o apoio e carinho dos nossos amigos também foram fundamentais para que nós, o 93, realizássemos o sonho da aprovação no concurso de ingresso na carreira do Ministério Público. E que nobre e grave mistério! Defender a ordem jurídica, o regime democrático, tutelar os interesses sociais individuais indisponíveis, tais como a saúde e a educação, zelar pelo bem comum, pelo meio ambiente, garantir voz a quem não tem e combater a corrupção. Agir guiado pelo compromisso com os ditames da justiça, exercer com igual dedicação a função criminal e a defesa dos direitos humanos. Velar não apenas para que todos sejam iguais perante a lei, mas principalmente para que a lei seja igual perante todos. Lembrando que tratamento isonômico significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida das suas desigualdades, com o fim princípio de reduzir os desníveis social, político, econômico, cultural e jurídico. Atuar como agente transformador da realidade social, velando pela garantia de direitos e trabalhando de forma incisiva na prevenção e combate à violência em todas as suas formas, notadamente contra as mulheres e as minorias. Atuar com responsabilidade e dedicação ao Ministério Público, hoje muito atacado, em razão de seu papel, muitas vezes, incomodar os poderosos. Sim, aprovados no dia 17 de março do ano de 2020, e cientes das funções institucionais do Ministério Público, nós não víamos a hora de poder exercê-las. Mas, infelizmente, o mundo foi atingido pela pandemia do coronavírus, que causou repercussão não apenas na área da saúde, mas impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes. E nós, que ostentávamos a condição de meros candidatos aprovados, experimentamos ainda as angústias no tocante à concretização da nossa posse. Sofríamos a cada nova notícia, elucubrávamos e, afinal, nos aproximamos, apesar da distância física imposta pela Covid. E aqui, cabe consignar que esse período somente não foi ainda mais difícil em razão de contarmos com o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça, da Escola Superior do Ministério Público e da Associação Paulista do Ministério Público, às quais rendemos nossos mais profundos agradecimentos. De fato, apesar de que ainda não tínhamos tomado posse, fomos acolhidos e tranquilizados por meio de reuniões e até mesmo um ciclo de encontros teóricos promovidos pela escola. Enfim, no dia 7 de janeiro de 2021, tomamos posse, divididos em 2 sessões solenes e sem a presença física dos senhores familiares, dos nossos amigos, que nos assistiram pelo canal oficial do Ministério Público no YouTube, em virtude do distanciamento oficial imposto pela pandemia. No mês de fevereiro de 2021, recebemos as primeiras designações e, então, nos deparamos com a prática ministerial. Pela primeira vez, sentimos que éramos os órgãos ministeriais, ao sermos inquiridos na primeira audiência pelo magistrado, pelo MP ou, com a palavra, o Ministério Público, e ainda pela abertura de vista nos processos. Enfim, tivemos a certeza, somos o Ministério Público de São Paulo. Que sensação incrível, maravilhosa e assustadora. Quanta responsabilidade! E seguimos, rumo ao vitaliciamento, fazendo o nosso melhor, procurando atuar guiados por tudo que havíamos aprendido e amparados pelos nossos estimados assessores da Corregedoria Geral, cujo auxílio foi indispensável para que chegássemos até aqui. Faltam palavras para expressar a nossa gratidão pelo acompanhamento de Vossas Excelências durante esse período, por todos os esclarecimentos, orientações e ensinamentos. Não podemos deixar de consignar ainda o apoio que nos foi dado pelos demais integrantes da Administração Superior do Ministério Público, bem como pelos colegas que já estavam na carreira, o auxílio prestado por valorosos servidores e, mais uma vez, a base amorosa dos nossos familiares e amigos.
Após a conclusão dos 2 anos de estágio probatório, repleto de desafios e de aprendizado, comemoramos a nossa permanência como membros do Ministério Público, o nosso vitaliciamento. Hoje é um dia muito especial, cheio de alegria e que nos traz uma certeza: vencemos. Sabemos que a vitaliciedade é uma garantia conferida pela Constituição Federal não apenas ao membro do Ministério Público, mas para toda a sociedade, na medida em que possibilita que o órgão ministerial exerça seu munus com efetiva independência, defendendo e protegendo os princípios constitucionais do Estado, as liberdades públicas, os direitos sociais, a democracia, a moralidade pública e a legalidade, sem receio de qualquer intimidação. Assim, é com enorme orgulho de fazer parte de uma instituição que tem uma história rica, cheia de conquistas e com um futuro que também nos cabe traçar, é que afirmamos: somos promotores de justiça vitalícios. E parafraseando as palavras do doutor Hugo Nigro Mazzilli, verdadeiro ícone do Ministério Público brasileiro, é certo que, com idealismo, com vontade e com dedicação, nós, promotores de justiça do 93º concurso, vamos continuar exercendo o trabalho do Ministério Público em prol da sociedade, não só preservando as conquistas obtidas, mas também caminhando em direção à defesa última dos valores que justificam a existência da nossa querida instituição. Muito obrigada. Agradecemos os nossos oradores. Neste momento, convidamos o Dr. Gabriel Bittencourt Pérez, primeiro vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público do Estado de São Paulo, neste ato representando o presidente, para a sua saudação. Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, eu quero saudar em nome das autoridades aqui presentes a 2 pessoas especiais. O excelentíssimo senhor Dr. Mário Luiz Saúbo, digníssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, bem como o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Justiça e Cidadania, doutor Fábio Pietro de Souza, neste ato, representando o insigne governador Tarcísio de Freitas. Bem, antes de começar a colocação e a saudação dos senhores, eu quero tranquilizá-los, porque eu sei que os senhores estão ansiosos pelas festividades noturnas. Então, eu serei breve para que os senhores aproveitem o mais rápido possível e possam ir. Bom, hoje é um dia de imenso júbilo, ocasião em que devemos saudar, em nome da Associação
paulista do Ministério Público os integrantes do 93º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo. É que após penoso e desafiante período de estágio probatório, os senhores e senhoras estão merecendo o vitaliciamento como membros do Ministério Público Paulista. Certamente esta é uma data de alegria pela conquista pessoal obtida. Os hoje vitalicianos vivem a comemoração de uma significativa superação em suas vidas profissionais. Essa solenidade representa, portanto, um dos momentos mais relevantes da carreira de todos os promotores de justiça do Estado de São Paulo. Chegar nesse estágio da vida profissional do membro do parquê é a natural consequência de imensos esforços, bem como a soma de renúncias pessoais que vocês, os senhores e senhoras, tiveram ao longo desses últimos anos. Foi o povo brasileiro, por meio de seus representantes constituintes, quem quis que os aqui presentes e homenageados fossem independentes, inamovíveis e, sobretudo, vitalícios. Garantias oriundas da Constituição cidadã. Não podemos olvidar, outrossim, que no nosso idioma, vitalício é aquilo que dura ou é destinado a durar a vida toda. Assim sendo, vitalício é o que se usufrui pelo resto da vida. Essa garantia que os senhores obtiveram graças aos seus esforços é rara, então nós devemos valorizá-la sobretudo. Os senhores e senhoras vitaliciados ingressaram nos luzidios quadros desta instituição, demonstrando nos últimos 2 anos que têm as efetivas condições para nela permanecerem por toda a vida. Vale ainda salientar que, após o vitaliciamento, o membro do Ministério Público só pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Essa é uma fundamental garantia prevista na Constituição de nossa República. Frente a tal garantia constitucional, os promotores de justiça e procuradores de justiça possuem todas as possibilidades e condições de desempenharem suas funções com absoluta independência. Também eu devo dizer que tenho a certeza do sentimento dos novos vitalicianos de que, sem um Ministério Público sólido, autônomo e independente, seguramente não existe democracia possível. Outro sim, é indiscutível que os promotores de justiça agora vitaliciados estão devidamente preparados para enfrentarem as dificuldades apresentadas pelo tempo presente. Quero, por fim, desejar a todos e a todas, os senhores e senhoras, uma carreira de plenas realizações e dizer que sempre contarão com o apoio da APMP nesta gloriosa jornada que se avizinha. Que Deus proteja a todos os colegas nesta data homenageadas. Muito obrigado e meus sinceros parabéns.
Convidamos o Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Procurador de Justiça, diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, a Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, para a sua saudação. Muito carinho de vocês. Obrigado, gente. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Sarrubo, durante o período que se seguiu à proclamação do resultado do concurso, com a sua liderança, superou todos os obstáculos decorrentes da pandemia, lutou e garantiu a posse desses hoje vitaliciandos. Queria cumprimentar, em seu nome, todos os integrantes do Ministério Público, que já nominados, e cumprimentar o doutor Fábio Prieto, secretário de Estado de Negócios da Justiça e Defesa da Cidadania. Doutor Fábio Prieto, vou contar uma coisa para vocês. Dia 9 de janeiro desse ano, completou 37 anos da nossa posse e depois do vitaliciamento aqui no Ministério Público, até buscar a carreira na magistratura, e hoje está aqui conosco. É uma honra tê-lo aqui presente. Senhoras, senhores integrantes da banca de concurso, nossos cumprimentos pelo inegável acerto selecionando os mais preparados para ingressar nessa instituição. Senhoras e senhores familiares, primeiros e grandes responsáveis pela vitória hoje celebrada por cada uma dessas mulheres e homens aqui presentes, nesta que é sem dúvida uma comemoração de superação. O apoio de vocês foi fundamental e tenho certeza, vocês fizeram um ótimo trabalho. Prezadas promotoras e promotores de justiça vitaliciantes, muito feliz por mais essa vitória de vocês. Venho aqui cumprimentá-los em nome da querida Escola Superior do Ministério Público e de toda a sua competente equipe, pelo vitaliciamento alcançado. Nunca duvidei que todos seriam vitaliciados. Durante a escolinha, ainda que através da tela de um computador, e apesar daquele terrível momento pelo qual passava a humanidade, conseguimos juntos priorizar durante o curso uma formação ética, humanista, permeada pelo respeito, pela empatia e pelo aprimoramento da sensibilidade de ver no outro, no hipossuficiente, a razão de ser do nosso Ministério Público. Isso tudo acima dos subsídios teóricos e práticos sobre a estrutura, o funcionamento, a missão e as atribuições do Ministério Público de São Paulo. Foram momentos únicos que nos uniram fortemente e que fizeram, a cada momento, renovar o amor por servir ao próximo, à sociedade, à justiça. Tenho certeza de que eu aprendi muito com vocês. Chegar nesse momento da vida profissional é o resultado de uma gama de esforços, de experiências e da soma de renúncias pessoais. Ninguém está aqui por acaso. Isso é fruto do desejo, da garra, da força, da determinação, do foco e, acima de tudo, do compromisso de honrarem e dignificarem o Ministério Público de São Paulo. E foi exatamente isso que todos vocês fizeram nesses 2 anos. Honraram e dignificaram essa maravilhosa instituição. Esse encontro não é sobre ser o vitaliciamento, o ato que resguarda a autonomia dos membros do MP, contra a retaliação ou garantia de estabilidade. A liturgia desse momento transcende a definição puramente jurídica administrativa dessa garantia. É sobre a consolidação de vocês na instituição, a oportunidade de, perante a sociedade e perante os seus familiares, agradecer e reconhecer que chegaram até aqui, porque reúne as condições pessoais e técnicas para nela permanecerem, enfrentando com capacidade técnica, destemor, os desafios do cotidiano. Foi mérito, não foi sorte. Queridos colegas e amigos, vocês hoje, mais que sempre, guardam a certeza de que o MP é uma instituição criada pelo povo e destinada à consolidação do Estado Democrático de Direito, uma das mais belas conquistas da humanidade, resultantes do processo civilizatório.
Sabem que não há democracia nem justiça sem segurança pública, sem educação, saúde, proteção ao idoso, criança, patrimônio, deficiente, a vida, enfim, a diversos bens jurídicos relevantes. Trazem vocês todos e todas novos valores, porém atentos à sabedoria dos mais antigos, porque estão conscientes da responsabilidade de continuar o trabalho que gerações que nos antecederam fizeram. Sabem, todos vocês, que inspiram pessoas para o justo, jamais transigindo para a causa pública, que devem ser agentes de transformação através de um olhar sensível e de uma escuta ampla para os mais necessitados, sempre agindo cientes de que integram um sistema de justiça ainda em construção, porque no dia a dia enxergam com o coração a vítima do crime ou a vítima privada dos direitos do mínimo existencial e que merece a nossa firme defesa. Vocês carregam a indignação realizadora e transformadora, preferindo caminhos mais resolutivos do que técnicos, jamais se detendo frente aos obstáculos. Guardem consigo a certeza de que não podem se omitir ou permanecerem neutros diante do injusto. Sabem que o jurídico não basta. Como no poema, as leis não bastam, os lírios não fazem as leis. Colegas, trabalho e estudo são pilares fundamentais que fortalecem a nossa instituição. Portanto, sigam o permanente processo de aperfeiçoamento funcional e jamais deixem de estudar. A nossa academia, a maior do Brasil em tamanho, conteúdo, capilarização e reconhecimento, é o local mais qualificado para o aprimoramento da doutrina do Ministério Público. E, por fim, permitam um alerta de quem há poucos dias completou 37 anos nessa instituição e que ama o MP como vocês amam. O MP contemporâneo e do futuro é feito de amor, de diálogo, de humanidade. Então, guardem a certeza de que tudo isso só faz sentido, só se justifica para uma sociedade mais justa e igualitária, se for para melhorar a vida das pessoas. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Convidamos a excelentíssima doutora Tatiana Vigiane Bicudo, procuradora de Justiça, secretária do Conselho Superior do Ministério Público, nesta data, a oradora da comissão organizadora do 93º concurso de ingresso à carreira do Ministério Público. Excelentíssimo senhor Fábio Prieto de Souza, secretário de Estado de Justiça e Cidadania, neste ato representando o governador Dr. Tarcísio de Freitas, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades presentes, excelentíssimo senhor Mário Luiz Sarrubo, digníssimo procurador-geral, na pessoa de quem cumprimento todos os promotores de justiças aqui vitalicianos. Gostaria de dizer que hoje é um dia muito especial para mim. Esta cerimônia de vitaliciamento dos promotores e promotoras de justiça do 93º concurso de ingresso à carreira tem um significado realmente importante na minha vida. Isso porque quis o destino que a minha vida funcional estivesse entrelaçada à vida funcional dos queridos e queridas promotores e promotores de justiça que hoje estão sendo vitaliciados. Em agosto de 2019, sendo suplente da banca do 93º concurso de ingresso de carreira ao Ministério Público, estava tranquilamente fazendo meus pareceres quando recebi o telefonema da doutora Ana Margarida Junqueira Benedutti, dizendo que eu deveria assumir a banca. Um pouco nervosa e angustiada diante da imensa responsabilidade de participar da seleção de pessoas que viriam compor a nossa instituição, comecei a me dedicar à nobre tarefa assumida e 15 dias da segunda fase do concurso, comecei a preparar as questões.
Logo depois veio a fase da correção das provas e, já em janeiro, ao lado dos excelentes colegas membros da banca, Dr. Sérgio Turra Sobrani, Dr. Nilo Espínola Filho, Dr. Eduardo Araújo da Silva e Dra. Rosemarie Filades, iniciamos as arguições dos exames orais. Foi uma etapa bastante difícil, de enorme responsabilidade, mas também de muito crescimento pessoal e companheirismo. E, ao final de um trabalho árduo, conseguimos aprovar os senhores e as senhoras. Também quis o destino que eu estivesse ocupando a Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público, quando, finalizado o estágio probatório de 2 anos, foram enviados a este colegiado os processos de acompanhamento feitos pela nossa egrégia Corregedoria de Justiça para o vitaliciamento dos senhores e das senhoras. Daí a minha alegria em participar hoje dessa sessão solene. Sei que esses 2 anos iniciais não foram fáceis, e se todos nós, promotores de justiça substitutos, tivermos nossas dificuldades, designações cumulativas nas mais variadas comarcas do Estado de São Paulo, para os senhores e as senhoras, as dificuldades foram ainda maiores, devido à pandemia do Covid, que surpreendeu a todos nós e que requereu que todos reaprendêssemos o nosso ofício, diante da necessidade da segregação social. Logo após o anúncio do nome dos aprovados, veio a necessidade do isolamento social, o que implicou a dificuldade de os senhores e as senhoras poderem fazer o exame médico de ingresso. Assim, depois de 9 meses, houve a cerimônia de posse, ainda no isolamento social, daí porque a turma foi dividida em 2 para a posse, e não houve a presença de parentes e amigos, e nem festa de congraçamento. Ainda não bastasse isso, diferentemente de nós, que tínhamos o auxílio, o acompanhamento e a experiência de promotores mais antigos na carreira, quando éramos designados a assumir as comarcas mais distantes, os senhores iniciaram a vida funcional numa rotina de trabalho completamente diferente do usual. Aos poucos, as coisas foram voltando à normalidade e, já no decorrer do ano de 2022, sem a necessidade de se manter o isolamento social, os senhores e as senhoras tiveram a oportunidade de realmente conviver fisicamente com os colegas de Ministério Público, trocar ideias e experiências e realmente poder viver o dia a dia de um Ministério Público pujante e necessário à população paulista. Na oportunidade em que pude acompanhar a solenidade de posse, ressaltei no discurso feito para a segunda turma os inúmeros desafios existentes para os membros do Ministério Público na consecução do nosso ideário constitucional, ou seja, defesa da ordem democrática e necessidade de garantirmos a realização efetiva dos direitos sociais à população brasileira. Vivemos, nesses últimos 2 anos, um período difícil que exigiu a firmeza do Ministério Público e do Poder Judiciário para a garantia do Estado democrático do direito e das próprias instituições. Nesse sentido, muito nos orgulha a postura adotada pelo nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Sarrubo, que se mostrou atuante, firme, intransigente, com relação a toda e qualquer ação que pudesse tisnar a democracia duramente conquistada no Brasil, bem como a possibilidade de se vilipendiar a garantia dos direitos sociais da população mais vulnerável. A nós, promotores e promotoras, procuradores e procuradoras de justiça, também é cobrada essa missão, e nós a executamos na medida em que atendemos a população em nossas comarcas, deixando nossas portas abertas para que possamos receber todos aqueles que nos procuram, a fim de que possamos realmente fazer valer a ordem constitucional. Tenho a certeza de que os senhores e as senhoras puderam, nesses 2 anos, aprender muito, que estão aptos a continuar o árduo trabalho do dia a dia na construção de uma instituição sempre forte, pujante e respeitada pela população de São Paulo. Assim, parabenizo a todos pelo tão merecido vitaliciamento e desejo a todos uma profícua carreira. Muito obrigada. Convidamos a doutora Liliana Mercadante Mortari, Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo em exercício, para a sua saudação.
Excelentíssimo senhor Dr. Mário Luiz Sarrubo, digníssimo Procurador-Geral de Justiça, na pessoa de quem me permito saudar todas as autoridades já nominadas e que integram esta mesa. Excelentíssimos senhores promotores e promotoras de justiça que alcançam hoje o seu vitaliciamento, familiares, amigos, minhas senhoras e meus senhores. Há 2 anos, quando o Dr. Motauri Sioquete de Souza e eu tomávamos posse na Corregedoria Geral do Ministério Público, relembrei o fato de integrarmos ambos uma geração que assistiu o processo de redemocratização do Brasil, testemunhando quão árdua foi a luta travada para transpor o país de um regime autoritário a um regime democrático. Já como promotores de justiça, assistimos à promulgação da Constituição de 1988 e o esforço para a implementação de um regime democrático no país. Nunca foi uma tarefa fácil. Participamos da construção do novo Ministério Público, então uma mera referência legal, com um perfil de atuação pautado por uma lógica burocrática, para a feição que hoje temos. Uma instituição pública encarregada da defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, com um perfil de atuação eminentemente proativo, como mostram as diversas ações das quais temos notícias diuturnamente. Nesse aspecto, vou me permitir recordar aqui a expressão utilizada pelo então jovem promotor de justiça, Dr. Motauri Sioquete de Souza, em discurso proferido na sessão de vitaliciamento dos promotores de justiça empossados em 8 de janeiro de 1988, entre os quais ambos figurávamos. Dizia ele: o promotor de justiça deve estar consciente de que, contrariamente ao que tempos atrás ocorria, seu trabalho não é exclusivamente processual. Esta, atualmente, é apenas uma das tarefas que nos tocam. Não basta chegarmos ao nosso gabinete, despacharmos os processos e dar por cumprida a nossa missão. Ao contrário dos burocratas do papel, o promotor não pode viver apenas entre livros e processos. Pois bem, a democracia, a qual nos incumbe defender, como todos bem sabem, não sobrevive apenas por gravidade. Ao contrário, é um bem a ser cultivado e protegido, porque sempre há riscos de sufocamento por processos autoritários. Se assistimos atônitos, recente e gravíssima manifestação de ataque às nossas instituições, pudemos ver com alegria estarem elas suficientemente fortalecidas para enfrentar o movimento e impedir a ruptura da ordem democrática. Mas a democracia, enquanto valor, não se esgota na criação e defesa dos seus instrumentos formais, como eleições livres, possibilidade de alternância no governo e a existência de um poder judiciário independente. Ela exige ainda que as pessoas tenham condições de exercer os direitos inerentes à cidadania, como o direito à saúde, à educação, à segurança. Essa ideia deve ser o norte da atuação do promotor de justiça. Podemos afirmar, sem medo de errar, que desde 1988, o Ministério Público fez muito para a defesa da cidadania e da ordem democrática. Mas é uma tarefa que nunca se esgota e para a qual seus membros devem estar sempre atentos e atuantes. Por isso, ainda mais simbólica é esta solenidade de vitaliciamento dos promotores de justiça do 93º concurso de ingresso ao Ministério Público. Vossas Excelências tiveram sua posse adiada por quase 1 ano, em face da gravíssima pandemia que nos colheu de maneira assustadora em recente período. E precisaram iniciar os seus trabalhos remotamente, enfrentando desafios jamais vividos anteriormente.
Por conta disso, viram-se privados de um dos mais ricos e eficientes meios de aprendizado, que é o convívio com os colegas, o exemplo, a troca de ideias, o compartilhamento do conhecimento. Mesmo assim, tiveram a oportunidade de mostrar sua enorme capacidade de articulação e de criatividade na busca de soluções para tantas demandas. Com olhos voltados para os menos favorecidos e para todos aqueles que buscam no Ministério Público o defensor da legalidade, atuaram de forma justa e competente. No decurso do biênio, que agora se encerra, todos receberam desta Corregedoria Geral, é bem verdade, um olhar bastante acurado, que buscou identificar na sua atuação critérios de qualidade, tempestividade e resolutividade. Ao mesmo tempo, tinham em nós a necessária orientação e o imprescindível apoio. Apoio que, afirmo, veio de uma das mais qualificadas equipes que se permitiu constituir, a equipe de assessores da Corregedoria Geral, a quem passo orgulhosamente a nominar. Os doutores Alexandre Mourão Thierry, Claudionor Mendonça dos Santos, Cristina Godoy de Araújo Freitas, Fabiana Sabaini, Fausto Junqueira de Paula, Fernando Pereira Viana Neto, Marcelo Duarte Daneluzzi, Marcos Roberto Funari, Maria Isabel do Amaral Sampaio Castro, Nathalie Kiste Malveiro, Roberto Pinto dos Santos e Sérgio de Passos Simas. São eles promotores de justiça de elevado espírito público e grave comprometimento institucional, altamente especializados em suas áreas de atuação, com quem os senhores puderam travar estreito contato e de quem tiveram o privilégio de receber o suporte de que precisavam no seu noviciado na carreira. Concluída hoje esta jornada repleta de desafios, acumulação de cargos, audiências, todas as atividades da Promotoria de Justiça nessa fase inicial, onde as fronteiras do Estado foram o limite, associadas às legítimas solicitações familiares e dos amigos, chegamos ao ponto em que, entusiasmados, podemos comemorar a caminhada. Este momento da vida profissional é o resultado de esforços, experiências e soma de renúncias pessoais. Nenhum dos senhores e das senhoras está aqui por acaso. Registro, portanto, meus cumprimentos à banca examinadora, que acertou tão nobremente, demonstrando enorme sensibilidade em identificar, entre tantos candidatos, aqueles não apenas com sólido conhecimento jurídico, mas efetivamente vocacionados para as elevadas funções do Ministério Público. Nosso muito obrigado à comissão de concurso, composta pelos insígnes doutores Eduardo Araújo da Silva, Nilo Espínola Salgado Filho, Sérgio Turra Sobrani, Tatiana Vigiane Bicudo e Rosemaria Adalardo Filardi, que contaram com a presidência da doutora Ana Margarida Junqueira Benedutti e do Dr. Mário Sarrubo. É necessário dizer mais. O Ministério Público atual não é construção de um dia, nem de um só homem. É obra coletiva. Muitos bons homens e mulheres, dotados de elevado espírito público, erigiram, tijolo por tijolo, a instituição que hoje vivenciamos. Cabe a todos e a cada um de nós a continuidade e o aprimoramento desse trabalho. Tiveram os senhores a felicidade de ingressar no Ministério Público, conduzido pelo Dr. Mário Sarrubo, que age não só com a mais absoluta correção, da maneira mais profissional possível, mas que nos dá demonstração diuturnamente da grandeza de ser Procurador-Geral de Justiça e de ser Promotor de Justiça de São Paulo. Merece enfático destaque sua eficiente e pronta atuação na defesa da democracia, tão ameaçada nesses últimos episódios. Sua Excelência, com muita propriedade,
mostrou à sociedade que o Ministério Público, investido pelo Poder Constituinte da sublime missão de defender o regime democrático, está atuando e continuará a atuar para identificar e levar a julgamento aqueles que, defendendo interesses subalternos, tentam solapar a democracia, a qual, como já mencionei acima, foi construída com esforço e sacrifício de tantos brasileiros. Vossas Excelências começam com grandes exemplos. Isso nos dá certeza de que caminharão na direção certa. Já me dirigindo para o final, digo-lhes que o vitaliciamento é uma ocasião que, importante agora, já não o será amanhã, porque esta régua de conduta haverá de ser o dia a dia dos senhores na nossa instituição. Que os valores de justiça, ética, solidariedade humana, empatia e compaixão sempre os acompanhem. Muito obrigada. Convidamos o excelentíssimo doutor Fábio Prieto de Souza, secretário de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo, neste ato representando o governador do Estado de São Paulo, doutor Tarcísio de Freitas, para o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubo, na pessoa de quem cumprimento todos os amigos aqui do Ministério Público, da banca, do Conselho, agora as senhoras e os senhores também, que fazem parte da instituição já vitaliciados, excelentíssimo senhor desembargador Arthur César Beretta da Silveira, digno presidente da Seção de Direito Privado, que aqui representa um dos tribunais mais importantes do Brasil, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, que merece toda a nossa reverência e que, devo dizer aos senhores, que quando eu era jovem como os senhores, agora o Gabriel fez o favor de nos entregar, porque ele disse que vocês vão para festividades noturnas, já nos entregou, ele não sabe o que é balada, né? Então, já entregou toda essa ala que está por lá de cá, mas, enfim, eu aprendi, se é que eu aprendi alguma coisa, lendo as revistas naquela época, a gente tinha fichinhas assim, que colava a jurisprudência na fichinha, lendo os acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Supremo Tribunal Federal. E se eu aprendi alguma coisa, foi com esses dois tribunais, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Supremo Tribunal Federal. Quero cumprimentar também o nosso ilustre professor Celso Campilongo, diretor da casa, o Bruno Menha, que é subprocurador-geral e que aqui representa a nossa procuradora-geral Inês, e um cumprimento todo especial às senhoras, aos senhores que estão aqui chancelados pelo vitaliciamento e, especialmente, mais ainda, aos familiares, amigos e que estão aqui para festejar esse dia de tanto encantamento para todos nós, né, que sabemos o que é isso. Eu, antes de mais nada, representando aqui o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, quero cumprimentar a todos, autoridades, as senhoras e os senhores, e dizer alguma coisa que me parece importante nessa altura da vida nacional. Eu já havia acabado a minha carreira, né? Fui do Ministério Público, fui do Tribunal Federal, estava advogando, quando recebi um convite para assumir a secretaria e já não estou na idade de trair aquilo que eu acredito, para ocupar um cargo como nunca fiz.
E perguntei ao governador, falei, governador, o Brasil está passando uma tempestade, um período muito difícil, e eu tenho que lhe perguntar, porque, enfim, eu tenho uma carreira como advogado, como promotor, como juiz, eu convivo muito na área política e sei que há hoje uma grande resistência, uma parte justificada e outra não, nós somos adultos e sabemos que também o judiciário também comete erros, o Ministério Público comete erros, isso faz parte do jogo, mas eu preciso lhe perguntar qual é a estima que o senhor tem por essas instituições. E ele me disse, fique tranquilo, porque o Poder Judiciário, nosso Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a OAB, que está aqui também, tem a minha estima. Eu consegui tirar o DENIT daquele lugar terrível que o DENIT ocupa na história do Brasil, realizando todas aquelas obras, porque eu contei com o apoio do Ministério Público Federal e contei com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Então, a partir daí, eu resolvi assumir o cargo de secretário de Estado da Justiça e da Cidadania, que na minha trajetória, eu acho que está na hora de ser Secretaria de Cidadania e Justiça. É preciso que a gente, que cumpriu um papel histórico na área jurídica, avance e, pelo menos, façamos a devolução de uma parte que nós precisamos carregar até aqui, dos interesses, da representação do povo brasileiro. É preciso que a gente tenha a generosidade agora de entregar esse povo e deixar que ele seja senhor do seu destino. O Poder Judiciário, o Ministério Público, a advocacia não podem mais continuar com o discurso de tutela do povo brasileiro. Nós cumprimos uma missão bonita até nesse período. Cumprimos um papel histórico, mas agora é preciso que nós tenhamos mais generosidade e entreguemos ao real ator da história, que é o povo brasileiro, o protagonismo que ele tem e merece ter. Mas eu não vim aqui falar só sobre isso, vim aqui participar dessa festa, porque quando a gente é vitaliciado, como disse aqui o orador, a gente abraça até a corregedoria, né? A alegria é tanta que a gente abraça até o corregedor, a corregedora, e eu queria aqui abraçá-los todos, abraçar os familiares, e não há como não lembrar, todos nós que estamos do lado de cá, como é bom estar no lugar de vocês, como é bom lembrar da faculdade, vejo aqui um amigo da minha época de faculdade, o Wallace, depois eu advoguei, entrei no concurso, tá, o Paulinho, para mim, meu colega de concurso, Sérgio Simas, que foi mencionado aqui, é meu colega de concurso também, e todos esses procuradores que estão aqui, promotores, com os quais eu convivi no Ministério Público. Tive a alegria de receber, em 1989, o prêmio Melhor Arrazoado Forense do Ministério Público, é um prêmio tradicional que eu ganhei jovem ainda, como vocês, com 27 anos, foi o primeiro prêmio outorgado depois da Constituinte, e depois segui minha vida, voltei, resolvi ir para a magistratura federal, fiz um monte de coisas aí, fui juiz substituto, juiz federal, e tomei posse aqui, Celso, aqui na presidência do tribunal, aqui nessa mesma sala que vocês estão festejando. E, enfim, voltei depois para a advocacia, mas parece que meu destino é ficar no setor público, é voltar ao setor público. Eu queria festejar com vocês esse dia, um dia inesquecível para todos nós, é uma alegria que a gente tem quando recebe o vitaliciamento, a aprovação, uma alegria para os pais, para os maridos, mulheres, irmãos, enfim, uma alegria para toda a família e para os amigos, e dizer que é a secretaria que eu espero para o bem do Brasil, para o bem do Ministério Público, para o bem do Poder Judiciário, da nossa OAB, que a gente tem essa grandeza agora de avançar e ultrapassar um momento histórico, e que essa secretaria, eu disse ao governador, eu só posso aceitar isso se o senhor aceitar que a secretaria deve ser da cidadania e da justiça. Isso não é uma contraposição, como não foi nesse período histórico
em que nós necessitamos estar na linha de frente. Esses anos todos ela precisou ser da justiça e da cidadania, mas está na hora de devolver ao povo brasileiro o protagonismo que é dele. E, portanto, a Secretaria aqui de São Paulo vai ser, no nosso governo, uma secretaria para a sua excelência ao cidadão, tem que ser colocada no lugar histórico que é dele, como sujeito da história, e é isso que a gente quer fazer, contando com o apoio de todas as senhoras e os senhores, tentando que o Brasil encontre seu destino, que merece e tem condição de encontrar. O Brasil já realizou muito, nosso país é a 21ª, São Paulo, esse estado aqui, sozinho, só São Paulo, é o 21º país do mundo em termos de PIB. Não falta dinheiro, está faltando organizar um pouco melhor a sociedade. Nós já resgatamos, nos últimos 50 anos, milhões de brasileiros que não tinham acesso à saúde, não tinham acesso à educação, não tinham acesso à cultura. O Brasil resgatou dezenas de milhões de brasileiros, mas ele pode fazer mais, tem toda a condição de fazer mais. Tem dinheiro para isso, tem gente inteligente, tem uma livre iniciativa agressiva, produtiva. O empresariado brasileiro merece uma estátua em praça pública, porque ele enfrenta restrições que poucos empresários enfrentam no mundo. Ele tem os juros mais altos, ele tem um ambiente regulatório hostil, ele tem um sistema de justiça que não funciona como deveria funcionar. Enfim, tem uma carga tributária brutal e nós temos um PIB que é o 21º PIB do mundo. Isso é São Paulo, e Brasil ainda pode mais. Então, nós temos que apoiar a livre iniciativa, temos que apoiar o trabalhador brasileiro, que tem que ter acesso à educação, que tem que ter os benefícios mínimos que todo trabalhador tem. Nisso o Brasil não está devendo a outros países. E temos que apoiar a nossa democracia, deixar que o povo brasileiro seja protagonista. Nós não devemos mais ser os protagonistas, é o povo brasileiro que tem que ser protagonista. Nós já fizemos bastante, a gente trouxe o bastão até aqui, da redemocratização até hoje. Agora é preciso entregar o bastão para o povo brasileiro e confiar no povo. Quero dizer para vocês que também, além da cidadania ter proeminência na Secretaria de Estado aqui, naquilo que diz respeito à justiça, meu modelo é conhecido de todos. O modelo, enquanto eu estiver lá, será o modelo Teori Zavascki. Um juiz técnico, culto, sério, discreto, um juiz que fazia o que todo juiz deve fazer e todo promotor deve fazer: livro e processo. É isso que salva os ministérios públicos e o poder judiciário pelo mundo. A humanidade demorou 10.000 anos para chegar até tudo isso que nós temos aqui. E todos os países chegaram da mesma forma, com juízes e promotores cultos, zelosos, estudiosos, discretos, atenciosos aos processos. Foi assim que os países resolveram e que funcionam no exterior. Eu tenho experiência fora do Brasil. E quero que o modelo da justiça aqui em São Paulo, poderia escolher muitos modelos no Tribunal de Justiça, muitos juízes brilhantes com os quais eu trabalhei, mas para não fazer injustiça com nenhum dos grandes vultos do Tribunal de Justiça, escolho um em Brasília, que eu acho que representa muito bem o espírito do nosso Tribunal de Justiça e a história do Tribunal de Justiça, que é e que foi e fez aniversário ontem de falecimento, o Teori Zavascki, um dos maiores ministros da história do Supremo Tribunal Federal, um juiz completo. Esse que é o modelo da secretaria que estará à disposição de todos os senhores. Talvez nos encontremos com esses caminhos todos aí que nós temos no sistema de justiça. Quero terminar enfatizando a minha alegria de olhar essa juventude e lembrar do nosso tempo sentado nesses lugares onde vocês estão, da alegria dos familiares que estão aqui, dos amigos, e desejar que vocês tenham uma carreira feliz, como foi a minha e a da minha esposa, que foi também
promotora e procuradora de justiça, hoje está aposentada, mas que fez trabalhos aqui também marcantes no Ministério Público, que mudaram aqui a cidade de São Paulo, e que teve uma carreira também feliz e combativa. Sejam felizes, lutem por aquilo que acreditam e levem o nosso Ministério Público para o lugar que ele merece e continuará a merecer, e que conta com a minha direta e entusiasmada colaboração. Muito obrigado. Informamos aos vitaliciados que, ao término do evento, será feita à frente da mesa de honra a foto oficial da turma do 93º concurso, com Sua Excelência o Procurador-Geral e a banca examinadora. Temos a honra de devolver a palavra a Sua Excelência, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, presidente do órgão especial do Colégio de Procuradores, Dr. Mário Luiz Sarrubo. Vou iniciar saudando o Dr. Oscar Belim Filho, que é o nosso secretário do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, nossa corregedora, doutora Liliana Mortari, nosso ilustre secretário, querido amigo doutor Fábio Prietro, minha querida amiga e companheira de colegiado, doutora Tatiana Bicudo, saudar o nosso querido magistrado, companheiro de tantas jornadas, doutor Arthur César Beretta da Silveira, que aqui representa o querido amigo doutor Anaf, do nosso TJ. Seu nome, doutor Arthur, eu cumprimento também doutor Zé Maria e todos os demais membros da magistratura que estão conosco aqui, doutor Zé Maria, que é presidente e diretor da Escola da Magistratura. Saúdo meu querido amigo, meu querido diretor, companheiro de luta pela democracia, que gentilmente nos cede esse magnífico salão para este evento, professor doutor Celso Fernandes Campilongo. Seu nome, cumprimento também a nossa vice-diretora, querida doutora Ana Elisa. Saudar a nossa querida banca examinadora. Peço vênia para fazer, até pelo adiantado da hora, em nome da nossa querida presidente, doutora Ana Margarida Junqueira Benedutti. Saudar meu querido companheiro de colegiado nacional, doutor César Bechara Nader Matar Júnior, que é procurador-geral do nosso estado, co-irmão Pará. Meu querido diretor, doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, no meu tempo a gente chamava de professor da nossa escolinha, e eu dizia, quando eu fui diretor da escola, escolinha não, senhora, a nossa Escola Superior do Ministério Público, né, doutor Paulo? Saudar o nosso ouvidor, doutor Gilberto Nonaca, em nome, saudar o doutor Bruno Lopes Megra, querido amigo, que é subprocurador-geral da nossa PGE, saudar a nossa querida companheira, a Associação Paulista do Ministério Público, aqui representada pelo nosso doutor Gabriel, saudar os nossos queridos vitaliciandos, agora companheiros de jornada para o resto da vida. Como foi dito aqui, vitalício significa para o resto da vida. Saudar os demais, as senhoras e os senhores, familiares dos vitaliciandos, demais colegas de Ministério Público, assessores da Corregedoria Geral, assessores da nossa Escola Superior. Vou ser breve, mas eu preciso falar, porque hoje é dia de renovação. Hoje, o Ministério Público de São Paulo, o maior Ministério Público do Brasil, recepciona, de forma definitiva, 74 novos membros, que após 2 anos de estágio probatório, atingem a vitaliciedade, atributo constitucional que lhes garante a definitividade da investidura. Hoje é também dia de confirmação da nossa fé em valores que jamais devemos desrespeitar ou esquecer. Isto porque
Se, por um lado, foi cumprido por vocês, os homenageados, todos os requisitos necessários para o vitaliciamento, como um preparo técnico, jurídico, a vocação, o perfil psicológico adequado e a postura intransigente com o bem comum, por outro lado, vocês, estes 74, ainda novos, membros definitivos da nossa instituição, aguardando por quase um ano a sua nomeação em razão da pandemia, aquecendo a sua permanência em período tão grave, de grave risco à saúde pública, em momento de polarização política e em tempos de graves ataques à nossa democracia, um dos mais importantes bens que devemos resguardar em nosso dia a dia institucional, ratificaram suas vocações e demonstraram consentir aos sacrifícios que o futuro certamente lhes pedirá. Mais do que isso, estes 74 jovens vocacionados, abnegados, reafirmaram, nesses 2 anos, o compromisso de que os brasileiros de São Paulo poderão contar com seu zelo e sua abnegação. De fato, é importante frisar que não se alcança impunemente o status de promotor de justiça vitalício no Ministério Público de São Paulo. O trajeto é longo, 3 ou mais anos dedicados aos estudos, longas e complexas provas, o exame oral, doutor Nilo não era fácil, eu sei disso, a espera pelo resultado final, o curso de adaptação, esse foi moleza com o doutor Paulo Sérgio, e, finalmente, o primeiro dia na promotoria, ainda virtual, mas foi o primeiro dia na promotoria, com as inquietações muito semelhantes às que acometem o ator no palco da estreia. Não posso deixar de me lembrar do meu primeiro dia, não parece, mas eu ingressei em novembro de 1989, na Promotoria de Justiça de Araçatuba. Na primeira audiência criminal, um frustrante pedido de absolvição. Diga-se, no primeiro atendimento ao público, uma senhora que pedia justiça pela morte do filho. Em seguida, a primeira sessão plenária do Tribunal do Júri, ufa, com a condenação. Deparei-me de súbito, como vocês se depararam, em fevereiro de 2021, com a torrente caudalosa dos dramas humanos. E é, de fato, esse repentino mergulho na vida real, vivenciando a miséria e o desespero, que vamos construindo o nosso perfil, que vamos nos tornando seres humanos fortes, mas, ao mesmo tempo, sensíveis a todos os dilemas e paradoxos da sociedade brasileira. Queridos vitaliciandos e vitaliciandas, a missão que vocês têm pela frente é das mais árduas. Vocês foram brindados com um curso de adaptação moderno, propositivo, prático, comandado pelo Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa e sua competente equipe, a quem cumprimento. Foram monitorados e forjados nesses 2 anos por uma corregedoria que sempre priorizou o aconselhamento, o acolhimento e a formação humana e cidadã tão necessária em nossos tempos. A minha saudação e referência à doutora Liliana Mortari, ao doutor Motauri e a essa maravilhosa equipe da nossa Corregedoria Geral. A vocês, vitaliciandos, a essa jovem geração, transmito a nossa expectativa de que vocês serão os artífices de tempos mais promissores para o sofrido povo brasileiro. Cumprimento a banca examinadora, porque este ato de vitaliciamento é produto da competência, do sucesso, do árduo trabalho realizado por todos os senhores e pela nossa querida e digníssima representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Vitaliciandos, vitaliciandas, incumbe a vocês a intransigente defesa de
todos os direitos sociais enumerados no artigo 6º da nossa Constituição Federal. Incumbe a vocês a defesa da ordem jurídica, incumbe a vocês a aplicação da lei aos criminosos, o acolhimento aos mais necessitados, a promoção da igualdade entre todos. Incumbe a vocês fincarem os pilares de uma sociedade verdadeiramente fraterna, justa e solidária. Quando ingressei na carreira, em 1989, vivíamos os primeiros dias de uma verdadeira democracia, escorada na então novíssima, e que trabalho deu ter que estudar tudo de novo, Constituição Federal de 1988. No momento em que vocês ingressam no Ministério Público, mais de 30 anos depois, essa mesma Carta Constitucional é quase, um ativo retórico para todas as cores ideológicas. Mas é necessária atenção. Não basta a vocês, guardiões do Estado Democrático de Direito, uma defesa meramente retórica dessa Constituição, alcançada ao custo de sangue de muitos brasileiros. É preciso defendê-la com veemência, com sabedoria. Autoritarismo, manifestações pela rejeição ao resultado das eleições, pelo fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, ou pedidos de intervenção militar, nunca podem ser tolerados por um promotor de justiça. A Constituição não é uma ideia vaga. Admite, por certo, interpretações divergentes. Mas se há algo que não admite discussão, é que o Supremo é o seu intérprete final. É a instituição com a atribuição de dar a última palavra sobre a sua aplicação concreta. Daí a necessidade do nosso mais veemente repúdio e de reação sempre enérgica dentro das nossas atribuições legais na defesa dessa Carta. Daí a importância de, nesse contexto, nos tempos atuais, sermos menos retóricos e mais operativos. Termino me arvorando a dar a vocês, jovens membros do Ministério Público Paulista, um conselho para a vida, para o dia a dia. Acordem todas as manhãs e perguntem a vocês mesmos: o que posso fazer para melhorar a vida das pessoas? O que posso fazer por uma sociedade melhor? Onde posso fazer a diferença? Tenho certeza, meus amigos e minhas amigas, essa é a vocação do promotor de justiça. A atuação de vocês é decisiva para o enfrentamento das injustiças e desigualdades sociais. Se já no estágio probatório tínhamos grandes esperanças neste grupo, é lícito dizer agora que, uma vez vitalícios, muito mais esperamos de vocês. Acreditamos muito em vocês. Que o Criador lhes acompanhe nessa jornada. Parabéns, sejam muito felizes. Ao encerrarmos esta sessão solene, agradecemos a presença de todas e todos, desejando uma ótima noite. E solicitamos que os familiares, amigos, aguardem um instante para os cumprimentos, que vamos realizar a foto oficial. Então, excelentíssimo Procurador-Geral, Dr. Mário Sarrubo, senhores
e senhoras da banca examinadora, senhoras e senhores promotores, vamos nos organizar, por gentileza. Por favor, próximo ao palco, o Caio vai nos auxiliar. Solicito que aguardem mais um instante. Solicitamos também que a doutora Liliana, nossa corregedora, o doutor Paulo Sérgio, se junte à nossa foto, as demais autoridades, depois da nossa foto tradicional, com os vitaliciados. Doutor Gabriel, doutor Nonaca, por gentileza, agora com a nossa mesa. As demais autoridades, doutor Oscar. Deu. Ministério Público do Estado de São Paulo agradece a presença de todas e e deseja uma ótima noite. Agradecemos a presença das nossas autoridades, os familiares, senhoras e senhores.